Graça e paz, conectados com a palavra. Aimaas, o mensageiro que nada traz. Mensageiro é alguém que leva e traz mensagens. Se ele não tem nada a dizer, é porque não tem mensagem. Aimaas é filho do sacerdote Zadok, isso no tempo que Davi era rei de Israel. O exército de Davi, ele está em guerra contra as tropas inimigas, as forças inimigas. A essas forças inimigas havia se aliado o seu filho chamado Absalão. Então, a batalha que é muitas vezes travada na vida das pessoas são terríveis. E quando se trata de embate de exércitos, muitas vidas são ceifadas. Absalão, filho de Davi, está irredutível, não quer acordo de paz. O que ele quer mesmo é ocupar o trono no qual se assenta Davi, seu pai. Então a recomendação de Davi aos oficiais, quando estes partiram para o confronto, foi uma ordem expressa. Do texto lá em 2 Samuel capítulo 18, versículo 5, vai dizer assim, que Davi ficou do lado de fora do portão, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Então ele deu ordens, e deu a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itaí, dizendo: se vocês gostam de mim, tratem bem o jovem Absalão, com delicadeza. E a tropa que estava saindo ouviu Davi dando esta ordem aos oficiais. Depois de muitas vidas perdidas, muitos soldados mortos no confronto, um fato inusitado ocorre. Absalão, numa montaria, passa por debaixo de uma árvore, cuja árvore tinha muitos galhos baixos, e ele, Absalão, era dotado de uma vasta cabeleira, que certamente era motivo de seu orgulho, vasta cabeleira ondulada, e naquele momento os seus cabelos se prenderam nos galhos da árvore. O animal no qual estava montado foi embora, seguiu seu caminho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, ou se pudermos dizer, entre os galhos da árvore e a terra. Alguém, um soldado qualquer, vê a cena, traz a informação a um dos generais, no caso Joabe, e resumindo a história, Absalão é morto, e com a sua morte a batalha acabou. Agora, a notícia precisa chegar aos ouvidos do rei, que também é o pai do moço que acaba de morrer. Aimaas é filho do sacerdote, o que nós poderíamos chamar hoje, talvez, ele era o WhatsApp da época, ou seja, o telefone da época. Ele que levava as mensagens, em geral, notícias boas. Aimaas está ali presente e acompanha tudo aquilo. Só que agora o comandante Joabe resolve imprimir uma mudança do que tradicionalmente seria o normal acontecer ali. Aimaas não seria desta vez o portador da notícia. Mas ele não se dá por convencido, não dá por vencido, e convence Joabe que mesmo assim também ele vai à presença do rei. Acaba finalmente tendo permissão do comandante. Permissão com ressalva. Você não dará a notícia. Dentre os soldados havia um que era até estrangeiro, originário da Etiópia. A esse Joabe encarregou de dar a notícia ao rei. A guerra acabou, mas Absalão não sobreviveu. Em termos resumidos, seria esta a notícia. Os dois correm o mais rápido possível.
Ahimaaz, que ao tudo indica, era mais conhecedor da região, ele pega um atalho e chega primeiro. Alguém que está perto do rei, um sentinela, percebe que um homem está se aproximando e comunica o fato ao rei. Está correndo e pelo jeito de correr deve ser Ahimaaz. Como vem só, deve ser portador de boas notícias. Tinha tudo para ser portador de boas notícias. Ahimaaz era um homem bom, filho do sacerdote, vem correndo sozinho, então tudo indica que as notícias que ele traz são boas. Vale ressaltar que a notícia que vem, trazida oficialmente pelo etíope, era boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque a guerra acabou. Ruim porque quem morreu foi o filho do rei. Vejamos o que o texto nos diz no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, nós lemos do versículo 27 em diante assim. A sentinela disse, está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaaz, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Então Ahimaaz aproximou-se do rei e saudou-o. Prostrou-se, rosto em terra, diante do rei e disse, bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou, o jovem Absalão está bem? Ahimaaz respondeu, vi que houve um grande tumulto quando Joabe, o servo do rei, ia enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Bom, não adianta correr bem, não adianta conhecer atalhos, não adianta chegar primeiro se não tem mensagem para entregar. Então, coisas semelhantes que aconteceu com Ahimaaz ocorrem nos dias de hoje. Muitos que falam alto, gesticulam muito, correm céleres, mas não têm mensagem para comunicar. Que Ahimaaz nos sirva de exemplo. Exemplo de como não fazer. É o que o apóstolo Paulo recomenda ao seu filho na fé, dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja o que você está comunicando, veja qual é a mensagem que você tem para entregar. Quando falarmos, que falemos com segurança. O texto continua depois dizendo, então chegou o etíope e disse, ó rei meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope, o jovem Absalão está bem? E o etíope respondeu, que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para fazer mal, acabem como aquele jovem. Não precisou dizer mais nada, Davi entendeu que Absalão morreu. Com muita tristeza, ele se recolhe ao seu aposento e chora copiosamente. Absalão, meu filho, lamenta a morte de seu filho. Mas Ahimaaz, que é o nosso exemplo de hoje, ele não tem mensagem. Corre bem, chega primeiro, mas não tem mensagem. Então, nem sempre é importante chegar primeiro. Se chegar primeiro com mensagem, tudo bem. Mas se chegar primeiro e não tiver mensagem, nada feito. Que Deus nos abençoe e que nós possamos correr bem, mas levando a mensagem certa. Amém e amém. Você pode orar comigo? Dá uma paradinha e vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse exemplo e essa chamada de atenção que esse texto nos traz. Nós queremos ser portadores da mensagem verdadeira da salvação por meio de Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém.